Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho falar um bocadinho sobre mais uma temática. Desta feita venho falar sobre oligoelementos. Alguns de vocês sabem do que é que eu estou a falar? O que são oligoelementos? O que é que os oligoelementos trazem de benefícios para as nossas aves? Uma temática extremamente interessante e importante na manutenção das nossas aves, nomeadamente a nível de alimentação. Não percam então este vídeo. Oligoelementos. O que são os oligoelementos? De que forma beneficiam o bem-estar das nossas aves? Vou falar um bocadinho sobre esta temática. O que são os oligoelementos? Os oligoelementos estão presentes em todo o lado. Também conhecidos como microminerais, os oligoelementos são um conjunto de elementos químicos inorgânicos necessários aos seres vivos em pequenas quantidades, que desempenham diversas funções metabólicas no organismo, principalmente na formação de enzimas vitais aos mais diversos processos bioquímicos realizados pelas células. Fazem parte deste grupo as vitaminas e os minerais, os quais são essenciais e devem estar diariamente presentes na alimentação. São essenciais para a formação de músculos e ossos nas nossas aves. O déficit de micronutrientes pode provocar doenças ou disfunções, ao passo que o seu excesso pode acarretar intoxicações. Por exemplo, poderá provocar um déficit de esperma nos machos e de óvulos nas fêmeas. Por esse motivo, a dieta alimentar das nossas aves deve ser sempre equilibrada e variada. Os micronutrientes compõem o sistema de defesa antioxidante que protegem o organismo de moléculas potencialmente prejudiciais, tendo importância na resposta imune inata. Os oligoelementos, embora sejam obtidos através da alimentação, em alguns casos o seu consumo pode não ser suficiente, sendo, portanto, necessário a aquisição de suplementos alimentares, produtos esses que repõem as reservas de nutrientes no organismo. Os oligoelementos, e como já referido anteriormente, são adquiridos por meio de dietas balanceadas e diversificadas. Por exemplo, cada vez que colocam ao dispor das vossas aves um bocado de maçã ou água nos bebedouros, estão a fornecer aos seus corpos alguns oligoelementos que as mesmas necessitam. Tudo está no detalhe da nutrição. Os principais oligoelementos necessários para o bem-estar das vossas aves são os seguintes: cobalto, um dos componentes da vitamina B12, essencial para a produção das hemácias ou glóbulos vermelhos. Em que produtos podemos encontrar? Na proteína animal. Consequências da sua deficiência no organismo. Provoca distúrbios nervosos e anemia perniciosa decorrentes da carência de vitamina B12. Ferro, componente da hemoglobina, mioglobina e enzimas respiratórias. É fundamental para o processo de respiração celular, pois liga-se ao oxigênio, levando-o até às células, e ao dióxido de carbono para devolvê-lo ao exterior. Em que produtos podemos encontrar? Na gema de ovo, legumes, nozes e vegetais verdes. Consequências da sua deficiência no organismo. Pode provocar anemia. Iodo, componente das hormonas da tiroide, que estimulam o metabolismo. Em que produtos podemos o encontrar? Nos frutos do mar, sal de cozinha e laticínios. Consequências da sua deficiência no organismo. Redução do crescimento fetal. Zinco, integrante de dezenas de enzimas, muitas delas envolvidas na digestão. Em que produtos o podemos encontrar? Vegetais, proteína animal e cereais integrais. Consequências da sua deficiência no organismo: atraso do crescimento, diminuição da capacidade de cicatrização.
Selênio. Contribui para a ação de enzimas que combatem o cancro e conferem elasticidade aos tecidos. Em que produtos podemos encontrar? Na proteína animal, no limão e leguminosas. Consequências da sua deficiência no organismo. Alterações musculares e cardíacas. Cromo. Importante para o metabolismo energético. Em que produtos podemos o encontrar? Nos cereais integrais, frutas cítricas, azeitonas e levedura de cerveja. Consequências da sua deficiência no organismo. Diminuição da tolerância à glicose. Molibdênio. Indispensável para a ativação de algumas enzimas, actuando como cofator. Os cofatores são substâncias inorgânicas necessárias ao funcionamento das enzimas. Em que produtos o podemos encontrar? Cereais integrais, leite e leguminosas. Consequências da sua deficiência no organismo. Síndrome de intoxicação por sulfito ou sais do ácido sulfuroso. Cobre. Componente de várias enzimas, essencial para a síntese de hemoglobina, favorecendo o sistema imunitário das aves. Em que produtos o podemos encontrar? Na proteína animal, no trigo integral e no feijão. Consequências da sua deficiência no organismo. Anemia, neutropenia, desmineralização óssea e hipotermia. Flúor. Importante componente dos ossos. Em que produtos o podemos encontrar? Na água com flúor, nos crustáceos, grãos e proteína animal. Consequências da sua deficiência no organismo. Perda de tecido ósseo ou osteoporose. Manganésio. É necessário para a ativação de diversas enzimas. Em que produtos o podemos encontrar? Cereais integrais, gema de ovo, proteína animal, nozes, frutos secos e vegetais verdes. Existem ainda outros oligoelementos como o arsênio, o boro, o cobalto, o estânio, o níquel, o vanádio e o silício. A absorção dos oligoelementos e a eficácia da alimentação varia ainda em função da presença de outros nutrientes. Por exemplo, a absorção do ferro é aumentada pelos compostos nutricionais com efeito redutor, como é o caso da vitamina C, os aminoácidos como a cisteína, lisina e histidina, sintetizados a partir de proteínas animal ou vegetal. Os outros ácidos orgânicos, como os citrinos ou lácticos, como as bagas, os citrinos, os produtos lácteos, as frutas e legumes. Essa absorção fica fortemente diminuída pelo cálcio e fosfatos. A absorção do manganésio é limitada pela toma simultânea de doses importantes de ferro, cálcio, zinco ou fitatos, provenientes de alimentos vegetais e fibras. A absorção do crômio alimentar é muito fraca e é favorecida pela vitamina B3, que se encontra na levedura alimentar, como por exemplo a vitamina C e os aminoácidos. Essa absorção fica diminuída quando se ingerem quantidades relevantes de zinco, ferro, magnésio e cálcio. A absorção do selênio é reduzida nos progenitores, mesmo se forem muito ativos. Alguns minerais são componentes ou ativadores de enzimas e outros sistemas ou unidades biológicas, por exemplo, o iodo e o ferro no caso da hemoglobina. Em resumo, podemos dizer que os oligoelementos atuam como unidades de construção do esqueleto ou como reguladores dos processos corporais. Por isso, o seu aporte regular é especialmente importante durante os períodos de crescimento. Muitas vezes, quando na altura das criações as nossas fêmeas agacham, mas não colocam ovos ou colocam ovos sem casca ou com casca mole, por norma consideramos que as mesmas têm uma deficiência de cálcio, quando, em algumas das vezes, pode ter a ver com este equilíbrio ou desequilíbrio de oligoelementos no seu organismo. Existem no mercado vários produtos com oligoelementos na sua composição, os quais poderão ajudar o criador a manter um equilíbrio equilibrado e variado na dieta das nossas aves.
E pronto, pessoal, mais uma temática desenvolvida aqui no nosso canal. Oligoelementos, extremamente importante. Para quem não conhecia, com toda a certeza, e depois de verem este vídeo, ficarão a saber da importância que os oligoelementos têm na alimentação que nós temos que proporcionar às nossas aves. Como devem ter percebido no decorrer do vídeo, uma alimentação variada e equilibrada é meio caminho andado para proporcionarmos às nossas aves a grande maioria dos oligoelementos essenciais para o bem-estar das mesmas. Se têm acompanhado as entrevistas aos criadores que têm sido feitas aqui no canal, de certeza já repararam que alguns desses mesmos criadores já tinham referido e falado, aflorado um pouco o tema dos oligoelementos. Outra situação extremamente importante é quando as nossas fêmeas deitam-se no ninho e passam dias e dias e dias e acabam por não colocar ovos, ou quando colocam ovos, os ovos têm uma casca muito fina, ou então vem simplesmente a gema, os ovos vêm sem casca. Normalmente nós consideramos que é um déficit de cálcio, e até poderá ser, mas também poderá ser um déficit dos oligoelementos necessários para o bem-estar das nossas aves, de forma a se predisporem a criar. Ok, pessoal? Um resto de boas criações e um forte abraço.